Boa noite. Eu acho que teu som está pouquinho baixo. Você é a Luciana. Oi. Oi, Luciana. Tudo bem? bem? Tudo jóia, senhora. Ah, consegui. Ah, oi. Bom, só você que entrou, por enquanto ainda não entrou todo mundo, tá? Oi. Ô, negócio chato. Luciana, você está onde? Você está em São Paulo? Eu tô em São Paulo, capital. Ah, tá. Eu não sei, eu acho que as pessoas ainda se atrapalharam um pouquinho para entrar. E É. eu não sei se o problema é a conexão ou se é porque realmente as pessoas ainda não estão entrando, né? Você. Deixa eu ver o que eu tenho. Vai falando um pouco sobre onde você trabalha. Luciana? Só um minutinho. Tá. Agora sim, eu tava com 5 abas abertas em vários aplicativos diferentes, estava me ouvindo 300 vezes, agora eu consegui. Tá bom. É assim mesmo, a gente vai se adaptando às tecnologias, né? Nossa, era Você celular, tra... notebook, várias coisas ligadas aqui. Eu tava ouvindo 50 vezes a minha voz, eu tô ficando desesperada. Nossa. Então, você trabalha em quê, Luciane? Então, eu Aonde? sou professora de educação básica do Fundamental 1. Eu sou professora da Rede Municipal de Guarulhos, aqui em São Paulo. E eu trabalho com os Uhum. pequenininhos do segundo ano. Ah, que legal. E então você está em Guarulhos, né? No Estou em caso, ou Guarulhos. você mora? Não, eu Você moro em mora em São Guarulhos? Paulo. Eu trabalho Ah, em Guarulhos, mas moro em São Paulo. é na rede municipal que você falou? Municipal, isso. Ah, que ótimo. E com você fez, no caso, o teu curso foi matemática? Pedagogia. Não, eu sou Foi formada em pedagogia. pedagogia. Isso. Formada em pedagogia e a gente é professor polivalente, né? Então nós trabalhamos com todas as áreas do conhecimento, português, matemática, É, história, geografia e vamos embora. eu sei como é que é. Você, mas você gosta de trabalhar com matemática? Então gosto, né? A gente no começo, vou ser bem sincera com você, porque no começo a gente vem muito com aquela na matemática da nossa época, de quando nós éramos alunos, e aquela coisa decorativa, mecânica. E quando a gente vai começar a estudar, até para poder ensinar para os nossos alunos, a gente vai encontrando outras alternativas, outros modos, né, de ensinar, de aprender, e aí é fascinante. Ah, sim. Bom que você gosta. Eu gosto. E Acabei de vir de uma você, provinha Brasil. olha, você fala mais um pouco. Você estudou alguma coisa sobre educação à distância ou fez alguma
algum estudo seu, ou viu alguma coisa sobre a educação matemática? Então, eu já sou formada em pedagogia, né, presencial, normal. Aí eu me pós-graduei em alfabetização e letramento à distância pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Eu Todos conheço os essa. anos, a gente faz muitos cursos em EAD. A rede municipal que eu trabalho, que é Guarulhos, ela tem uma proposta diferente. Então, por exemplo, nós ampliamos a nossa carga de trabalho e essa ampliação de carga a gente faz um curso à distância. Então, um terço da nossa jornada já está na lei, né? Então, um terço da nossa jornada é em formação. Então, Guarulhos fez um tremendo investimento. Todos os professores da rede ganharam notebooks. E a gente está estudando numa plataforma também igual a essa Moodle. E a gente está estudando, se aperfeiçoando, né? Em relação à matemática, eu fiz proletramento de matemática. E o curso que eu faço em Guarulhos também é linguagens matemáticas. Então a gente sempre está buscando, né? Mais informação, novas possibilidades. Então, você assistiu ao vídeo lá, inicial, que eu Sim, coloquei na plataforma. sim, estava disponível. E lá eu falo um pouco sobre o curso. Você tem alguma dúvida sobre o funcionamento do curso? Ficou alguma coisa por. Não, acho que a sua fala naquele vídeo já, né, orientou bastante a gente, pelo menos a mim, sim. Sei que vai ser Uhum. puxado, né? Porque os cursos da Unesp são puxados. Não é de brincadeira. Mas é um tema muito novo, né? Porque se dá uma olhadinha nos livros didáticos de matemática, nós temos eu, no meu livro didático, por exemplo, do segundo ano, eu tenho 2 capítulos sobre geometria. De 19 capítulos que tem no livro, apenas 2 tratam geometria. Então, é um tema que a gente trabalha muito pouco em sala de aula, explora muito pouco. Então, por isso que a gente vai buscar mais informação. Ah, que ótimo. Bom, você deve ter compreendido, então, desde a descrição do curso lá, Caiu a linha. que não é um curso sobre geometria no sentido, a gente não vai estudar polígono, não vai estudar essas coisas. A Sim, gente vai discutir um pouco numa outra perspectiva, numa perspectiva até mais filosófica. sim. E a partir dessa perspectiva é que nós vamos compreender, nós vamos ler um pouco desse autor, que é o Freudenthal, e que ele dá algumas reflexões, né, sobre como a gente pode trabalhar a geometria com as crianças de uma forma diferente. E você já tinha ouvido falar no Freudenthal? Não, nunca ouvi. É, então, essa primeira aula, no caso, o que eu estava querendo era exatamente falar um pouco do Freudenthal. Eu estava na Uhum. esperança de entrar mais alguém para a gente ter uma discussão mais ampla, né? Mas eu não sei, acho que as pessoas se enrolaram tanto quanto eu também, né? Um pouquinho. Acontece. Não, é porque você também. Então é alguma coisa que você conseguiu entrar aqui nesse link por um e-mail que eu te mandei agora, não foi? Então, não foi. Ah, não foi não. Não, a senhora tinha mandado e-mail há uns 20 e poucos minutos atrás, meia hora mais ou menos, meia hora Isso, antes das isso, 7. Aí eu confirmei presença. isso, Aí eu fui naquele isso. e-mail, não consegui. Ah, Aí eu fui na plataforma, tem um linkzinho lá que era pra gente deixar o nosso e-mail logado e clicar ali. Aí eu cliquei e abri uma página. E aí, o que aconteceu? Nessa página que abriu, ao ladinho do lado direito tinha 2 ícones. Para acessar pelo Google+, e para acessar pelo YouTube. Eu acessei então, pelo Google+. Quando eu acessei pelo Google+, como eu já tenho conta no Google+,
ficou aqui, como eu já tinha confirmado a participação, aquele aplicativo Hangout, acho que se fala assim. Hangout, Aí eu cliquei em participar, ele abriu uma tela para mim, e eu fui seguindo os passo a passo, baixei esse aplicativo, e aí pelo aplicativo que eu tô conseguindo falar. Ah, sim, ótimo. É porque, na verdade, aquela primeira mensagem que eu mandei para você, eu deveria ter mandado uma outra. Foi até bom porque num outro computador aqui eu abri um outro e-mail e aí eu consegui, a menina lá do Sesenca, que é a menina daqui da Unesp, ela conseguiu me lembrar um outro convite que eu tinha que mandar, que deve ter chegado no seu e-mail também, com o link direto para cá. Então, deve ter sido por esse link que vem direto para cá, entendeu? Só que eu estou achando estranho que eu já mandei para as outras pessoas também. Agora foi. Quem que eu esqueci de mandar? Eu tô vendo aqui, eu não sei onde que eu tô, mas eu tô num lugar aqui que algumas pessoas estão comentando que elas não estão conseguindo acessar. Tem uns 4 colegas que estão procurando. É a Tatiana. Tá. Já mandei o convite. Peraí. Deixa eu responder isso daqui. Tá. Porque você tá vendo na página. Estão falando aqui. Pera que eu ver aqui. De vez em quando acontece. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Até que enfim. Acho que entrou mais. Porque você tá vendo na quando acontece. Quem tá falando? Tatiane? Oi, Thaís. Oi, Tati. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia. Agora que eu consegui. Tá difícil. Que não tinha feito os convites devidamente. Mas aos poucos o pessoal está entrando. Tudo bem? Tudo jóia. Mais uma pessoa. Sua e da Luciana. Então, entrou. Entrou agora a Adriana também. Adriana? Oi. Oi, Adriana. Tudo jóia? Então vamos fazer o seguinte, ó. Tatiane, que eu já falei, tira o seu vídeo, por favor, Tati. Oi. Estou escutando. Tati, tira o seu vídeo, por favor. Estou tentando. Bem? Então, entrou agora a Adriana. Luciana? Oi. Isso. Luciana, fecha seu vídeo, por favor. Ah, não, seu vídeo está aberto. O meu está fechado. O seu está fechado. Quem está com o vídeo aberto? Quem está com o vídeo aberto? Tirei. Tarumã, quem é de Tarumã? É a Adriana. Ok. Nós já temos 4 pessoas aqui. Legal. Bom, eu estava conversando com a Luciana e ela estava me falando um pouco sobre... Eu? Ela.
ela está no segundo ano. E nós temos um fórum para vocês mais ou menos irem se apresentando. Algumas pessoas eu até já respondi o que foi colocando lá para nós. Bom, e aí a Luciana estava me falando que ela não conhece o Freudenthal. E a minha proposta de hoje era justamente falar um pouco sobre o Freudenthal. Eu preparei até um roteiro aqui para passar para vocês. Nós temos aqui do lado, acho que todo mundo deve estar com um chat aqui do lado. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, digita para mim. E seria interessante também que vocês desligassem o microfone de vocês, porque aí a conexão fica mais leve. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que queira entrar. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Testem o chat, por favor. Se está ok. Simone, Luciana, Tatiane e Adriana. Ok. Então, falando um pouquinho do Freudenthal, para quem não conhece, algumas pessoas até já estudaram alguma coisa sobre ele. Mas vamos ver aqui. Nós vamos trabalhar com 2 textos do Freudenthal que eu mesma que traduzi. São 2 textos que tratam especificamente de geometria e de 2 livros que são os livros que nós utilizamos mais aqui no Brasil. Eles são os mais disponíveis. E eu mesmo fiz a tradução, porque nós não temos tradução disponível das obras dele, apesar de a gente encontrar na internet muitos textos do Freudenthal, muitas coisas que ele escreveu, que ele publicou. Mas, em termos de livro, o que a gente tem acesso aqui no Brasil para estudo, mais à mão, são essas 2 obras. Deixa eu achar o nome delas aqui certinho para passar para vocês. Eu acho que eu já falei naquela minha apresentação, né? Então. Bom, o Freudenthal, quem foi o Freudenthal? O Freudenthal foi um alemão, nasceu na cidade de Luckenwald, ele era judeu, e em 1923, ele nasceu em 1905, 1923 ele tinha 18 anos, ele entrou na Universidade de Berlim e começou a estudar matemática e física. É claro que naquela época os cursos universitários eram bem diferentes da nossa separação hoje em dia. E pelo que a gente tem lido de outros, até de filósofos mesmo, de vida de filósofo, de vida de matemática, a gente percebe que eles estudavam por assunto, eles estudavam, foi estudar matemática, mas às vezes um leque também literatura, ele gostava de literatura, estudava um pouco de literatura. Então ele foi estudar na Universidade de Berlim e em 1930, e dentro desses estudos ele chegou a fazer alguns cursos em Paris também, enquanto estava estudando, e em Amsterdã. Em 1931 ele termina o doutorado
Mas desde 1930 ele já trabalhava com o Brouwer. O Brouwer é um matemático conhecido também, e ele trabalhava com o Brouwer. E lá em Amsterdã. Em 1933, estava no tempo de guerra, e ele teve dificuldades ele era nos estudos com esse professor. Com 40, a Alemanha invade a Holanda também, onde ele estava. Então, ele já é na Segunda Guerra, né? Ele precisa parar suas atividades de professor na universidade pelo fato de ele ser judeu, porque aí ele começa a ser perseguido. E aí ele fica estacionado. Em 1945, então, com o término da guerra, ele voltou do 1946, ele assume a cadeira de matemática pura e aplicada e fundamentos de matemática na Universidade de Utrecht, onde ele fica até 1975, quando ele se aposenta. Bom, não tem duas pessoas falando, só tem eu. Deve estar dando eco em alguma coisa, porque está todo mundo com o microfone desligado, gente. Tá, Simone? Não tem mais ninguém falando, não. Pode estar dando eco aí. A questão do som é a questão de conexão. Infelizmente, e isso eu tive até conversando com o pessoal lá do Secenca, infelizmente é questão nossa de conexão, da nossa internet, isso é muito ruim mesmo. Em 1945, 1946, ele assume a cadeira de matemática aplicada, pura e aplicada, e fundamentos de matemática na Universidade de Utrecht. E lá ele fica até 1975, quando ele se aposenta. Em 1971, ele cria e se torna o primeiro diretor do Instituto para o Desenvolvimento da Educação Matemática em Utrecht, que passou a fazer parte da Faculdade de Matemática e Ciências da Computação em 1981. E em 1991, esse instituto passa a se chamar Instituto Freudenthal, porque o Freudenthal falece em 1990. Eu acho que ainda tem algumas pessoas com o vídeo ligado. O vídeo também atrapalha a transmissão. Quem puder, por favor, desligar o vídeo também, que a conexão melhora um pouco. Bom, ele estudou topologia, álgebra, grupos de Lie, história da matemática. Dentro da história da matemática, ele estudou a geometria, em especial, a história da geometria, e educação matemática. Bom, os seus livros se voltam para a aprendizagem da matemática e desenvolvimento da instrução matemática. Bom, ele é conhecido também pela Fundação da Matemática Realística. Essa matemática realística é baseada na resolução de problemas a partir de problemas reais, né? Que podem acontecer, né, factíveis e significativos. E a partir de experiências cotidianas,
ao invés de se trabalhar com regras matemáticas, fora da realidade, da vivência das crianças, né? Da questão simplesmente cognitiva. O que mais que a gente pode falar sobre ele? Ele foi uma figura determinante para que a educação holandesa não fosse influenciada pelo movimento da matemática moderna, e que foi predominante, que se expandiu a partir dos Estados Unidos nos anos 60. Ele achava a matemática moderna muitos procedimentos muito formais, e que ficou nas escolas, inclusive no Brasil, aproximadamente por 20 anos, no mundo inteiro. Ele prega a matemática, ou prega em suas obras, a matemática como descoberta. Você aprende melhor matemática investigando. E é uma atividade de execução para aprendizagem. A matemática é uma atividade. Bom, esse seria assim, o currículo, né, do Freudenthal, e que... Vocês estão me ouvindo? Que bom. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Assim como eu conversei com a Luciana, eu gostaria que vocês também, uma por vez, fossem falando um pouco das suas experiências, se já tinham ouvido falar do Freudenthal, alguma coisa que vocês conheçam, ou que vocês já tenham lido, ou que vocês já tenham estudado de educação matemática. E aqui pelo chat, eu gostaria, por exemplo, que quem é a segunda aqui é Adriana. Abre o seu som e o seu vídeo para a gente ouvir um pouco de você. Oi, professora. Tá me ouvindo? Oi, tô. Então, fala um pouco sobre a sua experiência, com que séries você trabalha. Eu trabalho... Hoje eu estou como coordenadora do polo UAB de Tarumã. Mas eu trabalho com ensino fundamental 1, geralmente com as séries finais, quartos e quintos anos. Você não está em sala de aula agora? Esse ano, não. Era interessante que as pessoas estivessem em sala de aula, porque nós vamos fazer algumas propostas de atividades que a gente gostaria até que, se fosse possível, as pessoas levassem, né, e depois trouxessem alguma informação sobre isso. E a sua formação é matemática? Não, eu sou formada em pedagogia, teologia e letras. Eu preciso de experiência de matemática. Você conhece a matemática porque na pedagogia você precisa trabalhar com matemática, não é isso? Isso, mas nada aprofundado, né? Eu queria ideias novas, aprender algo mais, porque minha formação é totalmente na área de humanas, e eu preciso da matemática.
Então, como eu estava falando, o Freudenthal, ele traz para a gente algumas ideias até para a gente utilizar em sala de aula, porque ele encara a matemática como uma atividade. Ele encara a matemática como alguma coisa que a gente aprende fazendo. Então, nós vamos estudar esses textos dele, e como eu estava falando com a Luciana, a gente não vai estudar tópicos de geometria, a gente não vai estudar polígonos e medidas, perímetros, áreas, não é assim. A gente vai estudar a gente vai olhar e refletir um pouco nos textos dele, que são até bem filosóficos, né? A gente costuma dizer que o Freudenthal, ele é bem chegado lá na filosofia, na fenomenologia. Então, ele vai trazer para a gente algumas experiências e algumas colocações que estão, assim, diretamente ligadas a isso, a uma matemática experimental, a uma matemática ligada a problemas do cotidiano. Ok? Alguma vez você estudou alguma coisa de educação matemática? Ou já leu? Algumas coisas quando eu fazia magistério, quando eu fazia pedagogia, algumas coisas assim, mas nada aprofundado. Então, agora... Então, agora você faz um favor para mim, você desliga a câmera ligada. Simone? Oi. Oi? Você está com a câmera ligada? Tá Tô. com a câmera Desligado? ligada? Não. Então pode falar você, já que já está com a câmera ligada. Falar? Você é de Curitiba, Oi. não é isso, Simone? Sou de Curitiba. Isso mesmo, professora. Então, Fala. qual é a sua experiência? Qual é a sua formação e você trabalha com que séries? Eu dou aula de matemática há 20 anos. Oi. Fala. Oi. Tá escutando? Tô escutando perfeitamente. Então tá. Eu dou aula de matemática. Sim, em que séries? Isso. Tá dando um problema aí no som, tá, professora? Por isso que fica meio ruim pra mim. Tá, mas eu tô te escutando. Tá, eu sou formada em matemática. E você trabalha com que turmas? Eu sou formada em matemática para sexto ou nono. E no momento eu estou fazendo mestrado na educação matemática aqui na Universidade Federal. E a minha linha de pesquisa é a fenomenologia. Ah, sim. Você trabalha com a Luciane? Isso mesmo, a professora Luciane Mokroski, que é minha orientadora. Sim, então você trabalha com filosofia já diretamente, com fenomenologia. Você já está... Você já está dentro, né? Não. Você já ouviu falar, já leu alguma coisa do Freudenthal? Não, eu... Oi, Simone. Oi. Então, você já leu alguma coisa do Freudenthal? Não, Não, que nada, professora. Eu estou estudando agora, né? A gente começou a estudar alguma coisa no mestrado. Sei. Não li nada ainda, mas nas aulas a gente já começou a fazer alguns estudos nas ideias essenciais da matemática, já apareceu. Tá. E você
Eu ia perguntar uma coisa, fugiu. Ah, você lê inglês? Você lê inglês, Simone? 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 Sumiu o som? É. Tá difícil aqui. Ainda não, fluentemente não. Não, né? Lá na plataforma, nós vamos colocar os links para esses capítulos, tá? E eu não sei se eu não tiver colocado, vocês me peçam. Eu tenho o link, eu tenho os livros dele em PDF, esses 2 livros que nós vamos trabalhar, o livro inteiro. Oi? Não, eu tô ouvindo, mas a minha voz Alô? não tá... Oi? Tá ainda atrasada a minha voz. Ah, sim. Bom. Então você está fazendo... Desculpe, você está fazendo o mestrado e você está em sala de aula? Simone, vamos tentar então a outra colega? Ah, pode ser, pode ser. Tá, porque tá ruim o som para você, tá né? ruim mesmo. Aham, tá bem ruim. Ele não tá chegando aqui. Eu não tô ouvindo você. Então, pode ser a Adriana de Rio Claro. Não, a Tânia. Tânia, tudo bem, Tânia? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Então, Tânia, fala um pouquinho de você. Isso. Isso, Simone, desliga um pouquinho. Isso. Vai, Tânia, fala um pouquinho de você. Você é formada em? Eu sou formada em administração. Eu tô rouca, gente. Administração, pedagogia. E sou coordenadora de polo de AD em Alfenas, Minas Gerais. Dou aula de geometria desde 96. Você está em sala de aula, Tânia? Estou em sala de aula com alunos de 6º a 9º ano. Ah, que ótimo. Você trabalha Você é de Alfenas mesmo? Eu sou de Varginha, mas moro em Alfenas há 28 anos. Ah, que legal. E você trabalha na rede pública aí? Então, na rede pública eu trabalhei 19 anos com artes, mas muito voltada para geometria, porque o professor de matemática nunca dava conta de dar geometria. Então, eles passavam a geometria para professores de artes. Mas você trabalhava com a parte métrica da geometria também? A parte métrica e a parte do desenho geométrico. Ah, tá. É porque, se eu não me engano, acho que eu até respondi lá no fórum, né? Que eu estava curiosa de saber sobre isso. Porque, geralmente, quando a gente fala desenho geométrico, a pessoa trabalha só com a parte de desenho, né? Mas você trabalhou também com a parte métrica. Você já conhecia Você já conhecia o Frei Dental? Não, não conhecia. Porque para mim vai ser novidade. Que bom. Então você chegou a ouvir um pouquinho sobre o que eu falei sobre o Frei Dental? Então, não escutei, porque agora que eu consegui o acesso. Eu estava com vontade para acessar, mas agora eu vi como que acessa. Acertei. Então tá. Então, a grande característica do Frei Dental é que ele trabalha com uma matemática do dia a dia. Ele trabalha com experiências. Ele acha que a aprendizagem matemática ela vem da atividade, da experiência do aluno.
e bem longe da questão de você trabalhar com fórmulas, com aquela matemática mais formal. E nesses 2 textos que eu traduzi, dos livros dele, que quando ele fala da geometria, ele vem trazendo algumas experiências, ele vem trazendo algumas referências de outros autores também, de outros trabalhos em matemática, em ensino de matemática, que são bastante interessantes até para a gente refletir como é que o nosso aluno aprende, né? Às vezes parece que é alguma coisa tão fora da realidade você estudar. Geralmente eles perguntam, né? Mas para que eu estou estudando isso? Mas por que eu tenho que saber essas fórmulas? E a perspectiva dele, e as experiências também que ele traz de outros autores, mostra que é possível você trabalhar, no nosso caso aqui, a geometria, e ele tem algumas coisas legais para falar para a gente. Por isso que está trabalhando com um conteúdo de geometria propriamente, de polígonos, de teoremas, dessas coisas todas, nós vamos fazer reflexões em cima dos conceitos geométricos. Ok? Ok, então, vai ser uma maneira nova, né, de enxergar a geometria. Exatamente, a proposta é exatamente essa, é uma maneira diferente da gente enxergar a geometria. Muito obrigada, Tânia. Vamos ouvir um pouquinho a Tatiane. Tatiane, por favor, desliga seu microfone. Isso. Tatiane. Oi, Thaís. Oi, Tatiane, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bom. As pessoas não sabem, mas a Tatiane eu já conheço de bastante tempo e se interessou bastante pelo curso, até pelo conteúdo mesmo, que é estudar o freudental, que não é um assunto que está sempre aí, a gente tem disponível, né? E é uma maneira, como a Tânia falou mesmo, é uma maneira diferente de se refletir sobre os conceitos geométricos. Então, Tatiane, fale um pouquinho para as colegas quem é você, porque eu já conheço você. Verdade. Então, eu tenho 18 anos que eu trabalho com educação e 12 anos em sala de aula trabalhando com matemática. Fiquei aí durante 6 anos trabalhando com pesquisa, em avaliação, e agora eu retornei de novo para a sala de aula. E, por coincidência, eu estou com um trabalho muito legal no colégio de aplicação da universidade, que é trabalhando com um módulo de geometria espacial. E a proposta é uma proposta assim, bem diferente, que é você trazer a geometria espacial de forma que o aluno consiga vivenciá-la. Então, assim, participar dessa aula e escutar um pouquinho, ler um pouquinho essa tradução do Hans Freudenthal, que era tão esperada, vai ser muito significativo para o meu trabalho. É isso. Então, a Tatiana é de Juiz de Fora, ela esqueceu de dizer. Isso, quer dizer, ela não é de Juiz de Fora. Ela trabalha em Juiz de Fora já há muitos anos, né, Tatiana? Isso mesmo. E foi lá que nós nos conhecemos, porque eu também passei 10 anos lá em Juiz de Fora, e nós nos encontramos lá, e por isso que eu falei para vocês que eu já conheci um pouquinho da Tatiane. Bom, a Tatiane, ela conheceu o Freudenthal na especialização, não foi, Tatiane? Isso mesmo. Com muita dificuldade, com textos em inglês, e a gente tentando entender alguma coisa, mas foi um gostinho que deixou vontade de conhecer um pouco mais. Se houvesse a possibilidade, a gente faria até um projeto para traduzir o Freudenthal todo, porque realmente são muito interessantes os textos dele. Obrigada, Tatiane. Falou, Thaís. Quem mais que está online? Que não falou? Mais alguém? Estou com a minha tela bloqueada aqui um pedaço. Bom, gente, era isso que a gente tinha para conversar. Eu queria conversar um pouco com vocês, conhecer um pouco vocês. Esse primeiro encontro é exatamente isso. Eu espero que todo mundo tenha conseguido ver o vídeo lá no
na plataforma e que nós possamos caminhar. A proposta do curso é discutir mesmo, cada um trazer sua opinião, o máximo de participação nós estamos esperando das pessoas nesse curso, e vamos tentar, então, que seja um sucesso, ok? Então, muito obrigada por vocês terem disposto. Oi, Adriana. Oi. Oi, Adriana. Eu estava fechando o encontro, Adriana. Adriana? Oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Oi. Como o nosso encontro estava marcado entre 7 e 8 horas, quem tiver algum compromisso e quiser sair, pode sair, tá? Pode ficar à vontade. Tatiana, você entrou agora? Desculpe, Luciana, né? Adriana, desculpe. É muitas Anas. Então, Adriana. Faz tempo que eu estou assistindo, mas eu não estava conseguindo acessar pelo computador, agora eu consegui pelo celular. Ótimo. Adriana, fala um pouquinho de você. Qual é a sua formação? Bom, eu sou pedagoga, leciono há 5 anos, estou me especializando em psicopedagogia institucional e sou professora na rede municipal de Santa Gertrudes. Atualmente estou trabalhando com o 3º ano. É muito bom a gente ter pessoas com experiências diferenciadas. Então, a gente já tem colegas que trabalham do 6º ao 9º ano e ainda não falei com ninguém que trabalha no ensino médio, mas se aparecer também vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bom. E porque são experiências diferentes, né? E o Freudenthal, as experiências que ele traz nos textos dele, elas são aproveitáveis para qualquer nível. A gente pode estar trabalhando com qualquer nível e não tem esse problema. Por isso que a gente tinha pedido que fossem pessoas que estivessem trabalhando estivessem em sala de aula, né? No ensino básico. Professora? Adriana? Oi, estou ouvindo agora. Então, você conhecia o Freudenthal? Já tinha ouvido falar? Na verdade, não. Na verdade, eu não conhecia nem esse autor e também meus conhecimentos de geometria são muito rasos, né? Até por esse motivo, o meu interesse no curso, para poder trabalhar melhor com os meus alunos, né? De uma forma mais diferenciada, mais aprofundada. Não apenas trabalhando com as formas geométricas ou com polígonos ou as formas espaciais, mas aprender de uma forma mais bacana com as crianças, né? Talvez oferecer para os alunos aquela formação que eu não tive quando estudava. Uhum. Adriana, é assim, o que a gente vai estudar, a gente realmente não vai retomar esses assuntos, esses conteúdos básicos da geometria, como a gente estuda tradicionalmente, de polígonos, de medidas, de perímetro, dessas coisas todas. A gente vai fazer uma reflexão em cima desses textos que o Freudenthal escreveu. E o Freudenthal, ele é o fundador de uma matemática chamada matemática realística e que trabalha com problemas do cotidiano, com coisas factíveis. Ele não traz aquelas coisas idealizadas, aquelas figuras idealizadas da geometria, o quadrado, o retângulo, as classificações, as medidas. Ele não trabalha com isso.
ele vai trazer para a gente algumas experiências, tanto de outros autores, que ele vai fazendo correlação, como de alguns até trabalhos de orientandos dele, que trabalharam com geometria, e ele vai inserindo nesse texto e costurando uma forma de nos auxiliar nessa aprendizagem da geometria com as crianças. As crianças que eu falo é com as crianças até o ensino médio, né? Você é daqui de Rio Claro mesmo, Adriana? Eu sou de Rio Claro, mas eu trabalho na rede municipal de Santa, que é a cidade vizinha, né, de Santa Gertrudes. Sim, sim. Eu estou aqui em Rio Claro agora, porque eu estou fazendo doutorado aqui na Unesp. Então, você deve estar aqui bem pertinho de mim. Sim, com certeza. Que bom. Não é? E teve tanta dificuldade para conectar. Depois da segunda aula, nós vamos ter um outro encontro desse. Nós vamos conversar sobre o que a gente está lendo, o que a gente está estudando. E, com certeza, a partir do segundo encontro, acho que eu também já vou estar mais familiarizada com esse tipo de conexão aqui, e aí eu acho que vai rolar mais tranquilamente. Bom, vai fluir. Eu acho que agora a coisa vai ficar certa. Bom, gente, já são 8h10, né? A gente tinha marcado essa aula até às 8h, demorou um pouquinho para entrar. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Pode abrir seu microfone, pode mandar aí a mensagem que quiser, que a gente vai estar fechando essa aula agora, né? E se falando mais agora sempre pela plataforma. Qualquer dúvida, qualquer problema, sempre vocês vão se reportar a mim. Eu vou procurar responder assim o mais rápido possível, todos os dias, eu vou entrar várias vezes para poder estar respondendo as questões de vocês. Tá bom? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Estou com um problema aqui que eu não estou vendo o chat. Então, mais ninguém? Também não consigo ver o chat, professora. Não sei se é por causa do celular. Mas tudo bem. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Foi bom conhecer um pouquinho de vocês. E a gente se vê no próximo encontro. Eu acredito que seja mais ou menos daqui a uns 15 dias. Lá no cronograma nós temos marcadinhos os dias certinhos, ok? Ok. Muito obrigada, então. Um abraço para todos vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite.